Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? Aula 29 de matemática. Dando continuidade aos nossos estudos, hoje estudaremos medidas de massa. O capítulo 12 será estudado da página 155 à página 163. A tarefa ficará na página 163, exercício 12. Vamos à aula? Medidas de massa. O quilograma, abreviatura kg, e a tonelada, tem a abreviatura T, são unidades de medida de massa padronizadas. A tonelada, por exemplo, é utilizada para expressar grandes massas, como a de um elefante africano. O elefante africano é o maior mamífero terrestre, podendo atingir uma massa de aproximadamente 6 toneladas. Esse animal consome diariamente até 225 quilogramas de folhas de plantas e árvores. Mas nós também temos unidades de medidas de massa para massas menores, como o grama. Outra unidade de medida de massa padronizada é o grama. Então, ele tem a abreviatura G. Geralmente utilizada para expressar pequenas massas, como a de uma arara azul delear, que pode atingir uma massa de 940 gramas. Vamos aos exercícios? Exercício 1. Quais unidades de medida de massa padronizadas foram apresentadas? Então, durante a leitura, a professora mostrou para vocês algumas unidades de medidas de massa, sendo elas o quilograma, a tonelada e o grama. Então, retornem ao texto, grifem essas unidades de medida e depois descrevam essas unidades neste espaço. Observe algumas equivalências entre essas unidades de medida de massa. Então, uma tonelada é igual a 1.000 quilogramas. 1 quilograma é igual a 1.000 gramas. No exercício 2, cite outras situações em que utilizamos a tonelada, o quilograma e o grama. Então, onde nós podemos utilizar essas unidades de medida de massa? Vocês irão citar essas situações neste espaço. A natureza está em perigo, página 156 do seu material. Atualmente, várias espécies de animais encontram-se ameaçadas de extinção. O elefante africano, por exemplo, está ameaçado principalmente por causa do comércio do marfim. A professora trouxe a imagem dele novamente. No caso aqui, ele está sendo ameaçado devido a essas presas, que é esse comércio ilegal do marfim. Então, eles acabam matando esses elefantes para poder retirar essas presas. E a arara azul delear, pelo tráfico de animais silvestres. Então, a professora trouxe ela novamente. Isso significa que, se não houver algumas ações de proteção, essas e outras espécies poderão desaparecer do nosso planeta. Então, principalmente aqui no Brasil, na região da Amazônia, nós temos já algumas espécies que estão em extinção. Mas, se não tomarmos atitudes rápidas, principalmente contra o tráfico e ao desmatamento da Amazônia, muitas outras espécies também entrarão em extinção. Então, aqui o material trouxe, observe outras espécies que também estão ameaçadas de extinção. Então, a primeira é a ararinha azul. É uma ave da fauna brasileira considerada extinta na natureza, restando somente alguns exemplares criados em cativeiro. Aqui trouxe algumas informações sobre esta ave. A ararinha azul pode atingir até 50 centímetros de comprimento. Já esta outra, também conhecida como guaruba, a ararajuba, habita principalmente a região norte do Brasil. Entre outros fatores,
O desmatamento da Amazônia tem prejudicado a preservação dessa ave. A ararajuba pode atingir até 34 centímetros de comprimento, uma ave linda, verde e amarela. Então, vocês podem observar pela leitura que, além desse tráfico de aves clandestinos que nós temos, que é muito perigoso para a extinção de muitos animais, nós temos também o desmatamento da Amazônia, porque muitas vezes com esse desmatamento a ave ela perde o seu habitat natural e não consegue sobreviver em outro ambiente e acaba morrendo. Então, com isso, ela também entrará em extinção. Ainda na página 156 do seu material, nós temos aqui alguns outros animais que também estão extintos em algumas regiões ou quase extintos, e outros motivos também, além do desmatamento e do tráfico de animais para a causa dessa extinção. Então, aqui o primeiro é o peixe-boi da Amazônia, pode atingir até 3 metros de comprimento. A caça predatória é o principal risco para o peixe-boi da Amazônia, pois é um animal de hábitos solitários muito dócil. Nós temos também o tatu-bola, pode atingir até 63 centímetros de comprimento. O tatu-bola, comum na região nordeste do Brasil, está quase extinto, principalmente pela destruição de seu habitat, como a professora já comentou no slide anterior. Então, o que é mesmo habitat? É o local onde os seres vivos, como as plantas e os animais, vivem. E da caça predatória. Nós temos também o tamanduá-bandeira. Pode atingir até 2 metros e 20 centímetros de comprimento. O tamanduá-bandeira vive em campos, áreas abertas e florestas tropicais. Infelizmente, em alguns locais do nosso país, ele já está extinto. Muitas espécies de animais já foram extintas no planeta. Por isso, é necessário preservar as espécies que ainda existem, pois cada uma delas tem uma importância na natureza. Atividades. Exercício 1, página 157 do seu material. A massa do dicionário é menor do que 1 quilograma, igual a 1 quilograma ou maior do que 1 quilograma. Então, seria o peso, quanto esse dicionário pesaria. Então, aqui o próprio material já trouxe que a massa é igual a 1.180 gramas. Então, seria o mesmo que vocês pesarem e obter no resultado da balança 1.180 gramas. Então, esse 1.180 gramas equivale ao quê? É menor do que 1 quilograma? Então, vamos relembrar. 1 quilograma é igual a 1.000 gramas. Se eu tenho 1.180, então vamos pensando aí. É igual a 1 quilograma? Então, eu teria que ter exatamente 1.000 gramas. É maior do que 1 quilograma? Então, vocês irão fazer essa análise e assinalar a resposta correta. Contorne a medida que melhor representa a massa de cada objeto. Então, aqui nós temos alguns objetos: a carreta, o celular, a motocicleta e a bicicleta. E embaixo de cada um desses objetos, nós temos possíveis valores de massa que corresponde a cada um deles. Como que vocês farão para analisar esse exercício? Vocês irão analisar a quantidade do valor da massa presente. Então, vamos pensar na carreta. O que vocês acham da carreta? Quanto será que ela pesa? O exercício trouxe como primeiro valor 4.000 gramas. Mas será que essa carreta pesa mais ou menos do que 4.000 gramas? 4.000 gramas equivale a quantos quilogramas? Então, vamos pensar. Se eu sei que 1 quilograma é igual a 1.000 gramas,
Então, 4.000 gramas é igual a 4 quilogramas. Mas será que essa carreta pesa só 4 quilogramas? Eu acho que não. Então, o que vocês farão na continuação do exercício? Irão verificar o próximo valor de massa dado no exercício. Então, façam essa mesma análise que a professora fez para cada um dos valores para vocês verificarem quanto que cada um desse objeto tem como representação de massa, que no caso seria o mais adequado para cada um deles. Agora a professora trouxe algumas balanças para mostrar para vocês a forma de pesagem de cada uma delas. A primeira, que é aquela balança de caminhão para pesar o caminhão, para verificar se ele está dentro do valor permitido da estrada. Nós conseguimos ver essas balanças em estradas, mas também em indústrias, para verificar se a carga está correta. Um outro exemplo de balança é a balança utilizada para a pesagem dos animais. Nós temos também aquela balança no supermercado, açougue. Então, é muito comum essa daqui de encontrar. Nós temos também a balança utilizada para pesar as bagagens antes das viagens, principalmente em aeroportos. E nós temos também esse outro tipo de balança, que são as balanças mais precisas. Elas são utilizadas para pesagem de medicamentos e pesquisas. Exercício 3. Observe as medidas de massa indicadas nas fichas. Então, aqui nós temos 14.318 gramas, 7 toneladas, 824 quilogramas, 305 gramas, 4 gramas e 25 centigramas, 5.543 quilogramas. Letra A. Quais dessas medidas são menores do que 1 quilograma, maiores do que 1 quilograma e menores do que uma tonelada, maiores do que 1 tonelada. Então, vocês terão que verificar a quantidade. Então, observe que nós temos unidade de medida em tonelada, em grama e em quilograma. Então, façam a conversão para quilograma, que assim vocês conseguirão identificar melhor qual é maior que 1 quilograma, qual que é menor que 1 quilograma, ou mesmo com a tonelada. Na letra B, organize essas medidas em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. No exercício 4, observe a massa indicada nas balanças. Então, aqui nós temos uma dica. A balança B está com 500 gramas, ou seja, meio quilograma. Então, essa balança nós já sabemos que tem 500 gramas ou meio quilograma. Na letra A, em quais balanças a massa indicada é maior do que meio quilograma e menor do que meio quilograma? Então, vocês terão que analisar estas balanças. Então, eu sei que a letra B, a balança já tem 500 gramas. Então, vocês terão que analisar as outras duas. Na letra B, ao adicionar as massas indicadas nas balanças A e C, obtemos mais ou menos do que 1 quilograma. Então, aqui a professora trouxe algumas conversões para vocês fazerem essa análise. Então, essas equivalências que a professora trouxe seria 1 tonelada é igual a 1.000 quilogramas e 1 quilograma é igual a 1.000 gramas. Então, façam essa observação tanto para o exercício 3 como para o exercício 4. Exercício 5. Determine a massa de cada caixa verde, sabendo que as caixas de mesma cor têm massas iguais. Então, nós percebemos pela leitura do enunciado que as caixas vermelha, nós temos duas, têm a mesma massa. Ou seja, cada caixa pesa 10 quilogramas. A caixa azul tem como massa 8 quilogramas.
As balanças estão em equilíbrio, ou seja, os dois lados da balança têm o mesmo peso. Então, a caixa verde pesa o mesmo que 2 caixas vermelhas e 3 caixas azul. Então, vamos fazer a análise do exercício. Então, a professora trouxe a caixa verde, que nós não sabemos a massa dela, mas sabemos que a massa dela é igual a 2 caixas vermelhas mais 3 caixas azuis. E sei também que a massa de uma caixa vermelha é igual a 10 quilogramas e de uma caixa azul é igual a 8 quilogramas. Então, agora vocês terão que realizar o cálculo para descobrir a massa equivalente à caixa verde, que seria o mesmo que a soma destas caixas juntas. Exercício 6. Observe as balanças e determine a massa de cada objeto. Então, aqui na primeira balança, nós temos a massa dos 3 objetos juntos. Totaliza 1.970 gramas. Da segunda balança, nós temos a massa do notebook e do estojo. E na terceira, do notebook e do caderno. E depois, vocês terão que descobrir qual a massa de cada um dos objetos. A professora vai fazer análise junto com vocês e descobrir a massa do caderno. Então, vamos pensar, se os 3 objetos juntos pesam 1.970 gramas, como que eu faço para descobrir a massa do caderno? Observe a minha segunda balança. Ela tem a massa do notebook e do estojo junto e não tem a do caderno. Então, se eu pegar o total dos 3 e subtrair o do notebook e do estojo, eu irei descobrir a massa do caderno. Vamos fazer? Então, aqui a professora trouxe a massa dos 3 objetos juntos, menos a massa do notebook e do estojo. O que eu irei resolver? Uma subtração. Então, é através da subtração que eu irei descobrir a massa do caderno. Então, eu começo pela ordem da unidade. 0 menos 0, 0. Depois, eu vou para a ordem da dezena. 7 menos 8. Eu consigo subtrair? Não, não consigo. Preciso fazer a decomposição. Então, eu vou buscar na minha centena e vou trocar uma centena por 10 dezenas. Então, 9 menos 1, 8. 10 dezena com a 7, as 10 dezenas que eu troquei com a 7 que eu já tinha, fiquei com 17. Então, 17 menos 8, ou 8 para 17, 9. 8 menos 7, ou 7 para 8, 1. 1 menos 1, 0. Então, a massa do meu caderno é igual a 190 gramas. Então, agora vocês irão fazer a mesma análise para o estojo e para o notebook. Exercício 7 e exercício 8 está na página 160 do seu material. Exercício 7. Observe a balança e leia as informações. Então, aqui nós temos alguns brinquedos e o peso, a massa desses brinquedos juntos, que é o equivalente a 3.530 gramas. Vamos à leitura? A massa da bola e do urso juntos é 2 quilogramas e 500 gramas. Da bola é 1.300 gramas. Do carrinho é 700 gramas menor do que a do urso. Agora, complete cada balança com uma massa correspondente. Então, aqui nesta primeira, nós temos a massa que vocês terão que descrever referente ao robô e ao urso. Nessa segunda, referente ao carrinho de polícia e à bola. Então, nós sabemos que o exercício nos trouxe essa informação, que a massa da bola é de 1.300 gramas. Então, para a primeira balança, eu preciso descobrir a massa do urso e a massa do robô. Vamos descobrir a massa do urso? Então, vamos voltar ao enunciado. A massa da bola e do urso juntos é
2 quilogramas e 500 gramas. Então, eu sei qual é a da bola. Então, o que eu preciso descobrir? A do urso. Então, como que eu vou fazer o cálculo? Eu vou pegar o total dos dois juntos e subtrair a massa da bola, que eu já sei. Então, eu tenho 2.500 gramas já convertido, porque a massa da minha bola está em gramas. Então, 2 quilogramas e 500 gramas é o mesmo que 2.500 gramas. Então, vamos fazer a análise, ó. A massa do urso é 2.500 gramas menos 1.300 gramas, que é igual a 1.200 gramas. Então, agora eu já tenho a massa da bola e a massa do urso. Então, o que eu preciso descobrir agora? A do robô. Mas, para mim descobrir a do robô, como que eu vou fazer para poder verificar aqui? Então, eu vou dar continuidade à minha análise aqui do enunciado. Então, eu vou o quê? Tentar descobrir agora a do carrinho. Então, eu vou verificar o quê? Como que eu vou fazer esta análise? Eu já sei a da bola. E como que eu vou descobrir a do carrinho? Eu sei que a do carrinho é 700 gramas menor do que o urso. Se eu sei que o urso tem como massa 1.200 gramas, agora ficou fácil descobrir a do carrinho. E assim vocês irão descobrir a do robô, para só depois vocês fazerem a soma das massas juntas. Já no exercício 8, para produzir uma unidade de pão francês, são necessários 38 gramas de farinha de trigo aproximadamente. Quantos quilogramas de farinha de trigo serão usados aproximadamente na produção de 1.500 unidades de pão francês? Então, eu sei que em cada unidade será necessário 38 gramas. E para 1.500 unidades, quanto de farinha que será utilizado? Então, vocês também terão que fazer essa análise, grifem as partes importantes, realizem o cálculo e coloquem a resposta. Exercício 9. Observe o que a nutricionista falou para Luciane. Sua massa atual é de 75 kg e 800 gramas. De acordo com sua altura, sugiro que você emagreça 10 kg e 100 gramas. A. De acordo com a nutricionista, qual é a massa ideal para a Luciane? Então, aqui vocês sabem o peso, que é a massa que ela tem, 75 kg e 800 gramas. Desse peso, ela precisa perder, que ela precisa emagrecer 10 kg e 100 gramas. Então, o que vocês terão que fazer o cálculo é para descobrir qual é a massa ideal para ela. Na letra B, após um mês, Luciane retornou à nutricionista e foi informada que ainda precisava emagrecer 6 quilogramas e 900 gramas. Quantos quilogramas ela já havia emagrecido? Então, aqui vocês irão verificar quantos quilogramas ela precisava perder do que ela precisava perder lá no início, quando ela visitou a nutricionista, e na segunda visita, após um mês, quanto ainda ela precisava. Então, o resultado deste cálculo é o peso que ela perdeu durante esse processo de um mês. Na letra C, qual era a massa de Luciane no dia do retorno? Então, vocês terão que efetuar esse cálculo para descobrir a massa dela no dia do retorno. Exercício 10 está na página 162 do seu material. Ernesto tem uma caminhonete que pode transportar até 1 tonelada. Em uma única viagem, ele consegue transportar 25 sacos de feijão, sabendo que a massa de cada um deles é 60 quilos?
Será que ele consegue transportar esses 20 sacos de feijão? Justifique sua resposta. Então, o que nós teremos que fazer aqui? Então, o exercício está trazendo um questionamento. Se ele realmente irá conseguir transportar esses 20 sacos de feijão. Mas, para isso, eu preciso descobrir o quê? Quanto pesa os 20 sacos de feijão? Eu sei que cada um deles pesa 60 quilogramas. E os 20 sacos juntos? É isso que vocês terão que verificar. Primeiramente, vocês terão que descobrir qual o peso total dessa massa, juntando os 20 sacos. Depois, verificar qual foi o resultado e se ele está dentro do tanto que a caminhonete pode transportar, que seria 1 tonelada. Então, este é um exercício que vocês precisam grifar as partes importantes, verificar os dados do exercício, analisar qual é o cálculo a ser empregado e depois justificar a sua resposta. Se realmente ele irá conseguir transportar ou não. Exercício 11 está na página 162 do seu material. O professor de Nayara construiu na lousa 2 quadros para mostrar algumas equivalências. Observe que podemos representar meio quilograma por 500 gramas ou 5 décimos de quilograma. Então, aqui nessa primeira parte, nós temos a equivalência em tonelada e quilograma. Quanto que equivale? 1 décimo de tonelada equivale a 100 quilogramas. Aqui a equivalência se dá entre quilogramas e gramas. Então, o primeiro, 1 décimo de quilograma, equivale a 100 gramas. E assim, sucessivamente, até completar 1 quilograma e no quadro de cima, 1 tonelada. Letra A, podemos representar meia tonelada por 500 quilogramas ou 5 décimos de tonelada, ou 500 gramas ou 5 décimos de quilograma, ou 1.500 quilogramas ou 1 tonelada e 5 décimos de tonelada. Letra B, com base nas informações apresentadas nos quadros, complete os esquemas. Então, aqui nós temos 1 tonelada e 1 décimo de tonelada, que foi decomposto em 1 tonelada mais 1 décimo. Então, 1 tonelada equivale a quantos quilogramas? 1 décimo de tonelada equivale a quantos quilogramas? Então, vocês irão retornar no quadro para verificar. Então, aqui vocês irão somar em quilograma. Então, essa daqui lembra da conversão dos exercícios, da transformação que a professora comentou? Seria o mesmo que fazer isso. Então, eu tenho a massa em tonelada e irei fazer a conversão em quilogramas. Aqui eu tenho em quilogramas e irei chegar a gramas. Na letra C, complete os quadros. Então, deste lado, nós temos a massa em tonelada e aqui em quilogramas. Então, 2 toneladas e 5 décimos de tonelada equivale a quantos quilogramas? Deste outro lado, nós temos em quilogramas e irá ser transformado em grama. Então, vocês irão fazer da mesma forma, só que aqui irão já colocar o resultado final. Exercício 12. Observe as massas de algumas pedras preciosas. Então, aqui vocês têm o nome referente a cada uma dessas pedras e aqui a massa em gramas. Letra A. Qual dessas pedras tem a maior massa e a menor massa? Ainda no exercício A. Qual é a diferença em gramas entre as massas dessas pedras? Então, depois de vocês fazerem a observação da maior massa e da menor massa, vocês terão que realizar o cálculo para poder descobrir a diferença entre essas massas.
Dando continuidade às nossas atividades para casa, ainda no exercício 12, letra B. Qual é a diferença em gramas entre a massa do diamante Golden Jubilee e do diamante Koh-Noor? Então, vocês irão retornar à tabela e verificar a massa e efetuar a diferença. Lembrando, diferença é uma das ideias de uma das operações. Então, é isso que vocês irão fazer a análise para poder realizar o cálculo. Na letra C, determine a massa da safira milênio em quilogramas. Então, vocês irão verificar, então, aqui está em gramas, vocês irão fazer a transformação para quilogramas. Lembrando que 1 quilograma é igual a 1.000 gramas. E a nossa aula chegou ao fim. Um grande abraço, bons estudos!